Oi, adultos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo a mais um novo vídeo do meu canal. E agora estou aqui novamente trazendo para vocês mais uma aula de língua balborana, isto é, sobre o alfabeto da minha linguagem. E nesse vídeo eu vim aqui apresentar para vocês a 29ª letra desse alfabeto. Hoje falaremos sobre a letra U. 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 Tá. Então, para começar, vocês podem muito bem perceber que aqui nesta folha, isso na verdade seria um tipo de letra que existe na nossa linguagem, mas não faz parte do nosso alfabeto. Bom, provavelmente vocês entenderam o que eu quis dizer. Sabem por quê? Porque isso claramente para vocês parece ser uma letra U com acento agudo, não é mesmo? Um tipo de letra que não faz parte do alfabeto, mas sim uma letra modificada com acentuação que aparece em algumas palavras da nossa língua. Não é mesmo? Mas, no balborano, a minha linguagem, isso aqui é considerado uma letra inteira que faz parte do alfabeto desse idioma. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram da pronúncia dessa letra, que é U? U. Bom, na verdade, ela é conhecida como o U aspirado no balborano. O que eu quero dizer? Vocês se lembram o que são as vogais aspiradas em balborano? Bom, para quem não lembra mais, são aquelas letras vogais do idioma, aquelas que levam acento agudo e possuem um som de aspiração no final, aquele que é assim. E essa letra que estamos estudando agora, a letra U, é que nem as outras 4 vogais aspiradas anteriores que levam acento agudo, que estudamos em outras aulas, que são A, E, I, O. Vocês entenderam? Então, esse U, que seria um U com acento agudo no nosso alfabeto, é considerado o U aspirado na língua balborana. E outra coisa, para quem não lembra mais, o nome do acento agudo, aquele acento de aspiração que é colocado nas vogais para indicar esse tipo de som em balborano, é chamado de plaça. Tá bom? E relembrando, vocês se lembram que aquelas letras que vocês viram um pouco anteriormente nesse vídeo também podem ser chamadas de A plaça, E plaça, I plaça e O plaça? Bom, então, essa letra também segue o mesmo padrão que essas outras 4. O que eu quero dizer? Dependendo do jeito que a pessoa fala, ou do material de língua balborana que você estuda, essa letra também pode ser chamada de U plaça, U plaça, U plaça. Acertou quem disse isso, hein? Parece que vocês estão ligados na minha aula, não é mesmo? E agora, para vocês entenderem isso melhor, eu gostaria de fazer para vocês uma comparação
com as duas letras balboranas que temos estudado ultimamente. Isto é, agora vocês já estudaram que assim como existem duas letras A, duas letras E, duas letras I e duas letras O no alfabeto balborano, também existem duas letras U no alfabeto balborano, que são essa letra aqui e essa, que na minha linguagem são as letras U e U plaça. E vocês se lembram que em aulas anteriores, para me referir às vogais não aspiradas em balborano, aquelas que são consideradas vogais normais, aquelas que não recebem acento agudo, eu usei termos como anormal, é normal e assim por diante. Então, nesse vídeo, a partir de agora, vou me referir a essa letra como o U normal. Isto é, a letra U sem acento, aquela que não tem aspiração, enquanto essa aqui é a letra U, ou U plaça, que é o U com acento em balborano, aquele que tem aspiração, que tem um sonzinho de U, com um arzinho no final. Certo? Então, entendamos agora a diferença de pronúncia entre essas duas letras em balborano. Vamos lá? Então, para começar, essa letra, que é o U normal, a letra U sem acento em balborano, aquela que é sem aspiração, é pronunciada como U, isto é, um U normal, sem aspiração, uma vogal simples. Simplesmente um U normal, sem aspiração, U, ok? E agora o U plaça, que é o U aspirado em balborano, a letra U com acento. Se vocês forem prestar bem atenção, ela é pronunciada com uma leve aspiração final, ou seja, a pronúncia dessa letra é assim: U, uma vogal aspirada. Então, para pronunciá-la, vocês vão ter que fazer o seguinte. Primeiro, vocês terão que fazer o bico normal do U, que é assim, U, e logo depois vocês terão que soltar o arzinho, aquela aspiração que é assim. E aí, juntando esses dois sons, fica assim. Entendido? Você faz primeiro o bico do U e depois solta o arzinho abrindo a boca um pouquinho. Tá bom? Mais ou menos assim. Ok? Então, essa é a pronúncia da letra U plaça, que é o U aspirado em balborano. Enquanto essa letra aqui, que em balborano é apenas U, que estou me referindo como U normal agora, ela é sem acento e não tem aspiração no final. Ou seja, a pronúncia dela é apenas U. Simplesmente um U. Entendido? Enquanto esse U, ou U plaça, é o U aspirado, tá? E agora, mais um critério importante sobre a letra U plaça em balborano, que não deve ser esquecido.
por vocês, que é o seguinte. O acento agudo nessa letra embalborano, que é chamado de plaça, não indica que a vogal deve ser pronunciada com mais força ou com mais ênfase em uma palavra, e sim que a vogal é aspirada. Por quê? Assim como as outras vogais aspiradas anteriores que estudamos em outras aulas, como ar, ir, or, todas elas levam acento agudo e mesmo assim não são necessariamente a vogal tônica das palavras embalborano. Então, essa letra segue o mesmo padrão. O que eu quero dizer? Quando vocês virem uma palavra na língua balborana que contenha essa letra, o U plaça, ela nem sempre será necessariamente a vogal mais forte da palavra, a vogal tônica. Então, às vezes pode até acontecer, por coincidência, de ela ser a vogal mais forte das palavras às vezes, mas em muitos casos da língua ela não é. Ela só é aspirada. Vocês entenderam? O acento agudo em qualquer vogal embalborano indica aspiração, tudo bem? E não que a vogal é a mais tônica. Certo? Assim como nas demais vogais com aspiração embalborano, essa letra também é assim, ok? Tá. Então, já que agora estudamos a pronúncia correta da letra U, ou U plaça na língua balborana, vamos agora para a parte mais difícil dessa videoaula, que são as palavras que começam com ela. Vamos aprender a pronúncia de cada uma delas. Tudo bem. Então, para começar, a nossa primeira palavra balborana de hoje é a palavra para último na nossa linguagem, que se diz último. 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 Tá bom? Então, vocês podem muito bem ter reparado que no começo dessa palavra temos esse U com acento que é o U plaça embalborano, que é aquele U aspirado, aquele que tem um som assim, U, na primeira sílaba. E logo em seguida temos esse L, que também é puxado e tem som de L logo depois dele. Então, para vocês conseguirem pronunciar melhor a primeira sílaba dessa palavra, que é vocês farão o seguinte. Vocês vão começar pronunciando o U aspirado, que é fazendo o bico do U e depois soltando o arzinho, assim, U. E depois vocês vão pronunciar o L puxado, logo depois dele, que é assim, L, encostando a língua nos dentes. E aí, juntando tudo, vai ficar assim. Bom, pode parecer difícil mesmo, mas se vocês praticarem muitas vezes isso, vocês podem até conseguir. Então, voltando a pronunciar a palavra, é assim. Último. Último. Certo? E outro detalhe interessante que vocês podem ter reparado aqui é que, por coincidência, esse U, que é o U aspirado, é a vogal tônica dessa palavra, mesmo tendo acento agudo. Ou seja, como eu já falei antes nesse vídeo, não há problema de uma vogal aspirada que leve acento agudo embalborano
ser a vogal tônica, a vogal mais forte de uma palavra, ok? Sendo o caso da palavra último, que se diz último, ok? Ou seja, mesmo que a pronúncia da palavra fosse último ou último, sem importar qual seja a sílaba tônica da palavra, esse U inicial, que leva acento, continuaria aspirado do mesmo jeito, tá bom? Certo. Então agora vocês já estudaram a nossa primeira palavra balborana de hoje, que significa último, que se diz último, tá? Então agora vamos para a segunda palavra desse vídeo, que é a palavra para humor em balborano, que se diz humor, humor, humor. Certo? Humor em balborano se diz humor. Então agora, prestem atenção em um detalhe. Vocês podem ter reparado que a pronúncia dessa palavra não é humor, com o U acentuado sendo mais forte, e sim humor, humor, com a vogal tônica da palavra sendo o O. Então, o que vocês precisam saber sobre isso? Vocês podem reparar que além de esse U inicial da palavra ter acento agudo, o acento plaça em balborano, ele não é pronunciado com mais força do que as outras vogais, como na palavra último. Então, ao invés disso, ela é pronunciada como vogal átona, isto é, vogal que não é tônica, uma vogal fraca na palavra. E com essa aspiração de U, enquanto a vogal tônica da palavra, como já mencionado anteriormente, é o O. Vocês entenderam? Essa palavra se pronuncia como urmor, urmor, com o aspirado e átono, sem ser forte e mais fraco no começo da palavra, enquanto esse O do mor é pronunciado com mais força, sendo a vogal tônica. Tá bom? Então fica aí a pronúncia da palavra humor em balborano para vocês, que é urmor, urmor. Assim mesmo, com esse U aspirado, que é o U plaça, sendo uma vogal átona. Tudo bem? E agora, para finalizar a aula de hoje, a nossa última palavra balborana dessa folha é a palavra para ombro na nossa linguagem, que se diz umbro, umbro, umbro. Certo? Ombro em balborano se diz umbro. E agora, quero que vocês percebam o seguinte, que nem na palavra último, que significa último em balborano, esse U aspirado no início da palavra, que é o U plaça, acontece novamente de cair na sílaba tônica da palavra, que nesse caso é a sílaba UR. Ou seja, essa palavra poderia até ser pronunciada como umbro, com o O sendo mais forte, se o U aspirado não fosse tônico. Mas, nesse caso, o U aspirado
continua sendo a vogal tônica da palavra, ok? Mas reforçando que o acento agudo, chamado de plaça em balborano, não serve para deixar a pronúncia da vogal mais forte, e sim que ela tem aspiração, que ela tem um sonzinho de ar no final assim. Ok? E outra coisa, aqui nessa primeira sílaba da palavra, vocês podem reparar que aqui temos um M no final, que é puxado e fica com som de e não nasaliza a vogal, reforçando para quem não lembra mais disso. Então, para pronunciar essa sílaba, você vai ter que fazer uma coisa parecida como foi feita na pronúncia da sílaba na palavra último, que é o seguinte: primeiro vocês vão ter que fazer o som do U normal, que é quer dizer e depois a aspiração, que é assim, e fazendo a vogal aspirada que é o aspirado, e logo em seguida vocês vão pronunciar esse M fechando os lábios, assim. E aí juntando tudo fica assim. E aqui na palavra fica umbro. Certo? Então, para quem conseguir pronunciar ombro em balborano corretamente, vocês estão muito bem da cabeça. E parecem estar compreendendo muito bem minha aula, não é mesmo? Então, por hoje é só, pessoal. Essas foram as 3 palavras de língua balborana que estudamos hoje, que começam com a letra U ou U-plaça, que é o U aspirado, que são as palavras último, urmor e umbro, que significam último, humor e ombro na nossa linguagem. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje sobre a língua balborana com a 29ª letra do alfabeto, que é a letra U com acento agudo, que em balborano é a letra U ou U-plaça, mais conhecida como o U aspirado, certo? E tchau, pessoal! Vejo vocês novamente no próximo vídeo.